Olá, colegas do Judiciário e do Ministério Público da União. Aqui é Costa Neto, coordenador-geral da FENAJUF, passando aqui para informar os colegas, né, sobre a reunião de hoje do Fórum Nacional dos Servidores Públicos Federais, o FONASEF, em que a FENAJUF é participante. Nós estivemos lá durante a tarde de hoje, onde foram debatidos temas de suma importância, essenciais à nossa categoria e aos servidores públicos de um modo geral. Entre eles, né, a primeira questão debatida é a questão da campanha salarial, né, a ser deflagrada, da pauta de reivindicações dos servidores públicos, em que foi tirado que no dia 11, né, de fevereiro, na terça-feira, às 14 horas, faremos a entrega dessa pauta no Ministério da Economia, no bloco O, né, ao ministro da Economia ou algum de seus assessores, né, no sentido de repassar as reivindicações da nossa categoria, né. Tirou-se também um trabalho conjunto de pressão, né, junto ao Rodrigo Maia e ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, no sentido de cada vez mais a gente está colocando a nossa temática e colocando as nossas reivindicações para que a gente possa, né, estar pressionando o Congresso, de um modo geral, a recuar em relação às medidas que estão postas e sendo debatidas naquela casa, naquelas duas casas, em relação à retirada de direitos dos servidores públicos. Então, tiramos também, né, para o dia 12 de fevereiro, na quarta-feira, em que haverá o ato da Frente Parlamentar Mista em defesa do serviço público. Tirou-se aí o apoiamento integral ao ato, né, o fortalecimento do ato pelas entidades, no sentido de levar seus dirigentes, de levar o pessoal da base para ocupar o auditório Nereu Ramos e tornar esse ato um grande ato de início de trabalho e de início de pressão, né, no sentido de a gente trabalhar efetivamente dentro do Congresso Nacional a nossa luta e trabalhar as nossas pautas no sentido de não permitirmos que retrocessos aconteçam. No auditório Nereu Ramos se tirou que lá a possibilidade de se apresentar uma proposta, né, à Frente Parlamentar Mista, no sentido de convocar o ministro da Economia, né, o ministro Paulo Guedes, a prestar contas de todas essas medidas que ele vem debatendo e informando na mídia de que vai ser apresentado pelo governo, entre eles medidas que já foram apresentadas, como as PECs, né, 186, 187, 188, e então a gente aprovar, né, simbolicamente, como naquele ato, e a partir daí os parlamentares da Frente Parlamentar aprovarem nas comissões, em algumas das comissões da Câmara ou do Senado, aprovar a convocação do ministro Paulo Guedes, né? Uma das comissões que a gente sugere é a CETASP. No dia 11, a gente também fazer a entrega, né, das nossas reivindicações, da nossa pauta no dia 11, como eu falei antecipadamente, anteriormente, mas que também a gente procure, né, nessa entrega, após essa entrega, a gente também fazer a entrega no dia 12 ao presidente da Câmara e ao presidente do Senado. Duas opções foram colocadas e nós vamos colocar em prática. A primeira, no sentido de utilizar os mesmos parlamentares que nós vamos buscar durante esse início de semana, esse final de semana agora e o início da próxima semana, buscar esses parlamentares, tanto do Senado quanto da Câmara, a contribuir para que a gente possa ter efetivamente essa audiência com o ministro Paulo Guedes no dia 11 e esses mesmos parlamentares trabalharem para que a gente possa ter o presidente da Câmara e o presidente do Senado, que eles possam comparecer ao ato e lá a gente possa entregar a pauta de reivindicações da categoria de servidores públicos, né, e a nossa pauta de campanha salarial. Em não ocorrendo essa possibilidade de que a gente tire uma comissão de parlamentares da frente e que eles acompanhem os dirigentes de todas as entidades, né, que formam o FONASEF, no sentido de se dirigirem até os gabinetes do presidente da Câmara e do presidente do Senado para entregar essas pautas. Além disso, se trabalhou também a construção
do dia 18 de março, em que todas as entidades estão imbuídas no propósito de fazer um grande ato, de procurar nas suas bases, estar aprovando a realização de atos de paralisação e da greve geral. Então, é oportuno, nesse momento, levantar mais uma vez essa questão a todos os colegas de que é preciso que a gente se dê conta do que vem acontecendo no serviço público, das iniciativas do governo e das medidas que vão atingir frontalmente o serviço público, o servidor público e a sociedade de um modo geral. Que todos tenham essa consciência de que possamos trabalhar juntos e caminhar para que a gente possa fazer grandes atividades, grandes atos e grandes movimentos para tentar, de forma definitiva, barrar a sanha do governo contra a sociedade e contra os interesses dos servidores públicos e do serviço público de um modo geral. Ficou, ao final da reunião do FONASEF, definido uma nova reunião que ocorrerá no dia 10 de fevereiro, né, na próxima segunda-feira, então, às 14 horas, na sede do SINAIT, no setor comercial norte, na quadra 1. Então, são essas as informações que temos a repassar em relação à reunião. A reunião foi muito produtiva, com comparecimento de muitas entidades, então foi um momento ali de um debate caloroso, de um debate acerca dos nossos problemas, e é a partir daí, desses debates e da participação efetiva das entidades, que nós vamos sim conseguir construir e apontar um cenário diferenciado e estratégias em que a gente possa se resguardar e lutar pelos nossos direitos, pelos direitos dos servidores, pelos direitos dos trabalhadores de um modo geral e pela nossa sociedade. Um grande abraço a todos.